Olá, meu nome é Vladimir França e eu sou professor titular de Direito Administrativo pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, tendo doutorado em Direito do Estado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e mestrado em Direito Público pela Universidade Federal de Pernambuco. A razão pela qual eu estou a gravar este vídeo e compartilhá-lo com os que me assistem aqui é justamente para tentar ajudar candidatos a mestrado em Direito, candidatos a mestrado em Direito, independentemente da área do Direito, evidentemente. Bem, em rigor, o que é o mestrado? O mestrado é um nível de ensino que se enquadra do que se convenciona chamar de pós-graduação. Para você ter acesso ao mestrado, exige que você seja graduado. A maioria dos mestrados em Direito exige bacharelado em Direito, e é justamente para os bacharéis em Direito e eu vou tentar ajudar aqui. Bem, no mestrado, o mestrando, ele deve desenvolver um projeto de pesquisa alinhado com a área de concentração e com a linha de pesquisa que faz parte desse programa de estudos pós-graduados. E esse projeto de pesquisa ele deve ter como resultado uma dissertação de mestrado. Nessa dissertação de mestrado, você tem basicamente um trabalho onde o autor desenvolve e apresenta uma hipótese, aliás, apresenta um problema. Para esse problema, apresenta uma hipótese, no caso, e tenta demonstrar essa hipótese apresentando argumentos científicos. E no direito existem algumas especificidades que a gente vai tratar mais adiante. Mas o mestrado se restringe tão somente a isso. No mestrado, você tem uma forte conjugação entre ensino e pesquisa. E a pesquisa e os produtos que se espera de um mestrando durante sua estadia no programa não se restringem tão somente à dissertação de mestrado, nem apenas ser aprovados em todos os componentes curriculares que constam do mestrado. E aí, entram várias questões. Primeiro, todos os programas de mestrado são obrigados a ter um certo nível de produção. E esse nível de produção ele é mensurado a partir de publicações em artigos de revistas especializadas e bem qualificadas pelo próprio governo federal. E aí você tem o que se chama de sistema Qualis. E não basta apenas que a dissertação de mestrado tenha aderência à área de concentração e à linha de pesquisa. Eu já vou dar exemplos daqui a pouco. É preciso também que o aluno, o mestrando, ele tenha desenvolvido um certo número, tenha conseguido publicar um certo número de artigos científicos em revistas especializadas com boa qualificação, com bom qualis. Até porque os programas de pós-graduação e o mestrado não é diferente, o mestrado em Direito não é diferente, para que eles possam se manter reconhecidos pelo governo federal. Depois eu vou tratar mais ou menos como é que é feita essa qualificação. Pelo governo federal, eles precisam atender todo um conjunto de requisitos. Um dos principais é justamente a questão da produção. Então, para quem se dispõe a fazer um mestrado em Direito, ele necessariamente vai precisar demandar tempo. E vai ter que conciliar sua vida profissional com suas obrigações.
Bem, os editais, eles variam de programa a programa, mas tradicionalmente os editais têm uma prova escrita, uma defesa oral de projeto de pesquisa e uma análise de currículo. Basicamente, são esses três grandes momentos que você tem. Bem, com relação à prova escrita, os editais variam muito. Alguns editais, eles estabelecem um programa com vários tópicos, e outros editais estabelecem os tópicos separados por área de concentração e por linha de pesquisa. Isso varia de programa a programa. Pode ser que no edital você tenha um sorteio do ponto, onde a pessoa vai ter que dissertar a respeito daquele ponto, ou então a comissão ela vai justamente estabelecer perguntas pertinentes àquele ponto do programa. Aquele ponto do programa. Alguns programas, eles tendem a colocar a bibliografia a ser sugerida. É interessante que o candidato, ele procure adquirir essa bibliografia sugerida. E essa bibliografia sugerida, em regra, ela é formada por produção do próprio programa de pós-graduação, do próprio mestrado, em especial dos professores que compõem o corpo docente do curso. E muitas vezes vocês vão encontrar dificuldades com relação a isso. Nesse sentido, o candidato vai ter que fazer um esforço para encontrar esse material. E esse material, presume-se, você vai poder, presume-se, ele pode ser localizado na própria instituição. Mas com o avanço da internet, dificilmente você deixa de encontrar o artigo científico, muitas vezes a bibliografia do edital é formada por artigos científicos em periódicos, em revistas especializadas de direito, que disponibilizam seu material, seus volumes para a própria internet. Mas é interessante que as respostas elas sejam feitas de forma congruente com essa bibliografia sugerida, ainda que um candidato não concorde basicamente com ela, né, com o candidato não concorde basicamente com ela, até porque não deixa de ser um parâmetro objetivo para que a comissão possa aferir ou não o conhecimento. Então, essas perguntas, elas podem ser perguntas mais abertas ou podem ser perguntas vinculadas a um caso concreto, que é difícil acontecer nas seleções. Difícil acontecer nas seleções. Mas vocês não podem descartar justamente essa possibilidade. É interessante que na resposta da prova escrita, vocês sejam objetivos e apresentem uma boa fundamentação jurídica. Essa fundamentação jurídica compreende basicamente o quê? Referência legislativa, referência jurisprudencial, se houver um precedente judicial muito relevante e indispensável para aquele tema, como também referência doutrinária. Isso significa dizer que se o candidato citar algum autor que não tenha na bibliografia, mas que trate do assunto ou da temática que é objeto da questão, não há nenhum problema com relação a isso em bons programas de pós-graduação. Mas, digamos assim, para você manter assim, uma margem de segurança, é interessante que o candidato ele se mantenha, ou procure ficar restrito à bibliografia sugerida, até para otimização, no caso do tempo, a otimização do tempo. Bem, aí vem o ponto mais complexo, que é a questão do projeto de pesquisa. Primeiro, você tem que ver qual é a área de concentração do mestrado. E hoje, os mestrados, eles procuram fazer, digamos assim, especificar a área. Por exemplo, você pode ter uma área como instituições políticas, jurídicas, aí, e para alguma questão própria de direito público ou de direito privado. Mas o essencial na questão do projeto é, primeiro,
Procure saber o que exatamente o edital cobra do projeto. Se ele não especificar como deve ser esse projeto, eu recomendo que o candidato procure um bom livro de trabalho de metodologia científica, de metodologia do trabalho científico. Eu, particularmente, eu uso esse livro desde do meu doutorado, e ele tem me ajudado desde esse tempo todo, que é o livro Metodologia do Trabalho Científico, de Antônio Severino, que é facilmente encontrado nas redes. Bem, mas se o edital estabelecer o modo como o que o projeto deve ter, ou como ele deve ser estruturado, é interessante que o candidato siga rigorosamente o que consta do edital. Eu vou exemplificar. Alguns editais pedem justificativa, outros editais não pedem justificativa. Como é que você vai estruturar o projeto de forma... qual seria a forma ideal para estruturar o projeto? É a forma do edital. Se não tiver a forma do edital, procure um bom livro de metodologia científica que trate do assunto. Bem, no projeto, independentemente de como você vai estruturar, ele precisa ter um conteúdo básico e mínimo. Primeiro aspecto que tem que ser levado em consideração é o problema, ou seja, a questão controversa que você quer examinar ou que você quer estudar, analisar, e geralmente é o que se procura fazer, propor uma técnica para se resolver o problema. Ou então discutir uma técnica na resolução desse problema. Eu vou pegar um exemplo de direito constitucional, porque aí fica mais fácil até para todas as áreas. Então, no direito constitucional você tem vários temas. Eu vou pegar um tema, por exemplo, de processo legislativo. Então, um dos problemas que você pode colocar na sua questão, por exemplo, no que diz respeito ao processo legislativo, é a respeito da lei complementar, ou da posição da lei complementar na hierarquia do sistema do direito positivo. Eu estou pegando um tema bem específico, só para exemplificar. Então, vem a questão da lei complementar. Aí diz, aonde? No direito brasileiro? No direito comparado? Aí você tem que ver se o programa, ele procura necessariamente fazer diálogos entre o direito brasileiro e o direito comparado. A linha de pesquisa trata disso. Porque a área de concentração, na verdade, ela funciona como uma demarcação dentro do campo do direito que vai ser objeto central de todos os trabalhos desenvolvidos por aquele programa de estudos pós-graduados. Na linha de pesquisa, você vai ter uma digamos assim, uma espécie de sub-área, um subtema. Digamos que o mestrado seja na área de direito, ser voltado para questões constitucionais. Na própria área de concentração, você pode ter um enfoque. Você pode ter um enfoque puxado para direitos humanos, você pode ter um enfoque puxado para jurisdição constitucional, ou então o programa pode perfeitamente optar por um enfoque mais amplo, que é a tendência. Então, nas linhas de pesquisa, elas vão, digamos assim, especificando. Então, você pode ter, dentro do mestrado, cuja área seja direito constitucional, você tem uma linha de pesquisa voltada mais para a questão de direitos fundamentais, outra linha de pesquisa mais voltada para a questão da repercussão da Constituição em campos do direito público, outra específica relacionada a aspectos filosóficos e sociológicos envolvendo problemas constitucionais. Mas o direito civil, mesma coisa. Você tem bem grandes áreas de direito civil. Você pode ter, por exemplo, a área poderia ser direito civil e relações sociais. Geralmente é uma coisa bem ampla. Aí depois é que você vai ver a especificação. Você pode ter uma linha de pesquisa mais voltada para família e sucessões, outra linha de pesquisa mais voltada para obrigações e contratos, outra linha de pesquisa mais voltada à teoria geral, e por aí vai. E aí você tem um problema. E qual seria o problema? A questão da lei complementar. Se existe um conflito entre
um dispositivo da lei complementar e um dispositivo da lei ordinária. Isso é um problema. Aí você vai testar uma hipótese. Aí você vai dizer o seguinte, não, qual seria a hipótese? A lei complementar, ela não é hierarquicamente superior à lei ordinária. Essa é a hipótese. Aí, você vai estabelecer os objetivos. E no projeto você tem que ter um objetivo central, que tem que ser pertinente à sua hipótese e ao problema, e objetivos específicos. Em rigor, os objetivos específicos, eles funcionam como capítulos da sua futura dissertação de mestrado. Alguns editais, eles cobram, por exemplo, o sumário, que é um ponto muito importante. Aliás, mesmo quando não se cobre o sumário, é interessante se definir, antes de redigir o projeto, qual é o problema, qual é a hipótese que você quer testar, seu objetivo central, seu objetivo geral, central, e seus objetivos específicos. Os objetivos específicos, em rigor, eles funcionam como se fossem os passos, os lugares que você deve visitar, que você pretende visitar, para se chegar ao seu destino, que é justamente o seu objetivo geral ou central. Bem, cuidado com as terminologias, procure também saber como o livro, como o edital quer que se chame o objetivo primordial, se geral, central, como você queira. Como a comissão queira, claro. E no projeto de pesquisa, você começa, faz o sumário, e a partir do sumário, os capítulos vão ser basicamente o quê? Cada capítulo vai ser um dos seus objetivos específicos. Isso ajuda bastante. Agora, na confecção do projeto, é interessante que você escolha um tema que tenha relação com sua experiência profissional e que você tenha um razoável domínio. É interessante que você escolha um tema para propor ao, ao programa que um tema que já seja razoavelmente conhecido por você. Que você tenha um certo domínio. Não precisa ser um domínio exaustivo, porque senão não teria razão que você está fazendo. Ou está se propondo a fazer um mestrado. E outra coisa, que é importantíssimo. Por melhor que seja o projeto, veja bem, quem escolhe o projeto e o tema é o professor, é o corpo docente, não é o aluno. Então, na verdade, entenda que você, como candidato, você está propondo um projeto de pesquisa, cujo produto final vai ser uma dissertação de mestrado, implicitamente já coloque no pacote que você vai ser exigido também para produzir durante o mestrado. E essa produção vai ser mensurada, como já disse aqui, em publicação de artigos científicos. Então, como é que você vai saber, como é que eu vou saber quais são os projetos ou temas de interesse do programa? Primeiro, você tem que visitar a página do programa, ver como o programa descreve sua área de concentração, como o programa descreve suas linhas de pesquisa, e essas informações todas você encontra no CNPq, e vai observar, e uma vez escolhida a linha de pesquisa, procure saber quem são os professores daquela linha de pesquisa. Procure saber o que esses professores estão a pesquisar, o que eles estão a publicar, o que eles estão a desenvolver, o que eles estão a apresentar em palestras, congressos, o que eles estão fazendo em matéria de cursos. E aí você vai ter uma ideia de qual seria o projeto mais interessante. Ou seja, repito mais uma vez, nenhum programa é obrigado a aceitar a sua proposta, o melhor que ela seja. Se você tiver um projeto excelente sobre uma temática envolvendo a constitucionalização do direito civil em matéria de sucessões. Constitucionalização do direito civil em matéria de sucessões. Apresentar ao programa e tiver um projeto
entre um excelente. Ótimo, bom. Mas cuja temática seja mais atraente para o professor, porque ele quer trabalhar com aquilo ali, digamos que ele não está tão interessado no tema da constitucionalização do direito civil e nas sucessões. Ele está muito mais interessado em trabalhar com obrigações e contratos. Ele não vai, no seu projeto, ele não vai ter, dificilmente, ele vai conseguir superar um projeto bom e tenha mais interesse por o programa. Então, é a primeira coisa que você tem que se levar em consideração. E outra coisa, pode ser que seu projeto ele seja completamente modificado, reestruturado dentro do programa, até porque naturalmente o mestrando ele vai ter que se submeter à orientação. Submeter à orientação. Em rigor, no mestrado, o mestrando trabalha com um tema que o orientador deixa, não com o que ele quer. Isso é uma coisa que vocês têm como candidatos internalizar. Bem, ainda com relação ao projeto. Procurem, na formulação do projeto, apresentar a bibliografia de professores do programa e também procurem apresentar na bibliografia do projeto muitos artigos científicos, não apenas livros. Manuais e cursos, somente aqueles clássicos, ou os tradicionais, ou aqueles acima de qualquer suspeita. Qualquer projeto de pesquisa que tenha resumo às palavras, qualquer livro que tenha resumo esquematizado, descomplicado, para concursos, se no início, na frente do livro, tiver ótimo para provas e concursos, esse é o livro que você não deve citar. Nenhum demérito com relação a essa bibliografia, porque essa bibliografia ela não foi feita para pós-graduação. Essa bibliografia foi feita única e exclusivamente para candidatos para concursos de carreiras jurídicas ou de carreiras ou para cargos ou empregos que têm, por uma razão ou outra, por imperativo legal, disciplinas ou tem no seu programa matérias de direito. E ainda com relação ao projeto, a linguagem deve ser objetiva, deve-se evitar, por exemplo, determinados jargões, emocionalismos, por mais emotivo que possa parecer o programa que você deseja integrar. Pelo menos essa é uma margem de segurança. Em algumas áreas não, essa carga excessivamente emocional acaba sendo inerente à própria área, mas eu não vou aqui especificar. Bem, ainda com relação ao projeto. O projeto não pode ser amplo demais, nem específico demais. Como é que você vai mensurar isso? Bem, se é um tema que para você desenvolver e discorrer, você pode fazê-lo em 20, de entre 15 a 30 páginas, isso não é tema para dissertação de mestrado. Não. Então, procure justamente o quê? Procure temas que você possa desenvolver. Você possa desenvolver. E desenvolver bem. Mas também não pode ser algo, por exemplo, equivalente a atravessar o Oceano Atlântico a nada. Uma das formas, assim, que eu geralmente proponho aos meus orientandos é trabalhar em forma, uma espécie de, eu não sei nem se a expressão seria adequada, mas vamos usar aqui uma outra melhor, um jogo. Eu vou escrever uma dissertação de mestrado em Direito, vou escrever uma dissertação de mestrado em Direito, aí você vai encontrar a grande área, Direito Constitucional. Eu vou fazer uma dissertação de mestrado em Direito Constitucional na sub-área, no campo do, aí você tem direitos fundamentais, você tem a questão da hermenêutica constitucional, você tem a questão da jurisdição constitucional, você tem a questão de aspectos da Constituição Federal, que a nossa é bastante analítica, que tratam de certas áreas específicas, e especificando. Até chegar num ponto em que você possa desenvolver um trabalho de aproximadamente 130
150 a 250 páginas. Você não tem, digamos assim, um número mágico, de páginas. Mas dificilmente você vai encontrar uma dissertação de mestrado com qualidade com menos de 120 páginas, a não ser que o autor seja excepcional. Se você pegar um trabalho, por exemplo, com um número excessivo de páginas, isso significa dizer que talvez o candidato tenha tentado morder mais do que conseguiria. Por fim, o último aspecto é a questão do currículo vitae. O currículo, a prova de currículo, ela tende a ser classificatória até há um certo consenso jurisprudencial, há um consenso jurisprudencial nesse sentido. Mas sobre o currículo vitae, é preciso que o candidato tenha, mesmo que o programa não exija, um currículo Lattes. Aliás, como é que eu vou saber o que é que os professores do programa têm mais interesse em pesquisar? Vocês vão no currículo Lattes, LATTES, que é uma base de dados mantida pelo CNPq, e aí vocês procuram visitar, e vocês façam o seu próprio currículo Lattes. É como se fosse, até existe uma piada de que o Lattes seria o Facebook dos nerds, ou uma coisa assim. Então, é uma base de dados, de currículos, que é mantida pelo governo federal, por meio do CNPq, que é uma entidade federal, que tem, que procura armazenar a produção científica no Brasil, ou divulgar, ou registrar, alguma forma de registro ou de sistematização, como você queira, da produção científica no Brasil. E, no caso, os candidatos que já têm publicações, eles acabam largando na frente. Então, muitas vezes você pode ter um candidato, no caso que tenha feito uma excelente prova, tenha prestado um excelente projeto, mas ele acaba ficando atrás de outro candidato que, embora tenha apresentado um projeto bom para razoável, tenha tido as notas boas, mas não tão boas quanto a sua, mas que tem um currículo muito bom. Então, é interessante que os candidatos a mestrado procurem fazer bons currículos. E como é que ele vai conseguir fazer esse currículo? Com experiência docente e no caso, com publicações. Com publicações em artigos de revistas especializadas. Como é que eu vou encontrar essas revistas especializadas? Também na internet, você vai na plataforma, você procura o Qualis, Qualis, que é também mantida CNPq, e você vai ter um ranqueamento. E hoje, todos esses periódicos, os bons periódicos, eles são digitais. Agora, você tem que ver como é que esse periódico aceita a publicação. Muitas vezes, alguns periódicos, eles procuram restringir publicações de pessoas que não têm um mestrado. E aí você pode perfeitamente estudar a possibilidade de publicar em coautoria com alguém que já tenha mestrado, ou que seja mestrando, e aí já facilitaria a sua vida. Bem, por fim, encerrar, a decisão por fazer o mestrado é uma decisão estritamente pessoal. E no caso, e ao fazer o mestrado, isso vai demandar um considerável sacrifício pessoal, tanto em nível profissional como em nível familiar. E é preciso que se prepare para se dispor de tempo. Até porque os programas de pós-graduação, em especial os mestrados, para sobreviver, eles precisam bater metas. Eles precisam ter uma certa produtividade. E mestrando que não produz, não é interessante para o programa. E é uma coisa que vai ser analisada explícita ou implicitamente durante todo o processo seletivo. Então, posso ter perfeitamente um bom, excelente projeto, mas depois de um candidato que se verifica que não vai desenvolver ou não vai ter compromisso com essa situação. Com relação à questão de bolsas ou coisas do gênero, isso vai depender de programa a programa. Quanto melhor o programa, mais bolsas ele tem. Outra coisa também, para encerrar aqui esse vídeo,
diz respeito a como é que funciona a dinâmica interna no mestrado. Depende do programa, mas internalize isso, se você quiser realmente fazer. Esteja disposto a se submeter às exigências do mestrado no que diz respeito às disciplinas, mas cada mestrado varia muito. De segunda a sexta, manhã, tarde, noite, horário para aula. Isso vai depender do programa. Isso vai depender do programa. Não é um curso, não, você não tem aquela estabilidade como você tem no curso de graduação. Bem, eu espero ter ajudado você. O mestrado, ele tem, digamos assim, ele funciona como uma espécie ele muda paradigmas, ele amplia suas visões, e não se pode perder de vista que você deve procurar fazer o seu mestrado de forma produtiva, para que tanto você como o programa ganhem. E lembre-se, quando o programa ele é bem avaliado, os mestres que foram formados por aquele programa são naturalmente beneficiados. Espero ter ajudado e boa sorte.